Mas vocês acham que ficar ajuda? Sim, Para se conhecer. como é que vai namorar sem ficar, Shirley? Mas pulou o namoro? Não. É uma fase depois. Mas o que Ué. você tá chamando de namoro? O namoro é quando a gente marca, tá ali num grupo de pessoas, aí rolou aquela paquera, aquele interesse, e aí a gente marca para a partir dali começar a se conhecer melhor, num encontro a dois. Não, isso sair- é um date. É um date. Isso é um date. Existem os dates e depois o namoro. O date é pra gente se conhecer. E o ficar se encaixa onde? Ali no meio. Entre Tem o que ter date uma e o ponte, ele é namoro, uma é. ponte, entendeu? Bem-vindas, esse é o podcast Atualizando a Shirley. Brincadeira, esse é o podcast Versão Feminina, um podcast que a gente fala sobre relacionamento de uma forma aberta, descontraída, leve, mas também com responsabilidade. Se você ainda não segue a gente, se inscreva no canal para você ser notificada cada vez que novos episódios forem lançados. Também aproveita para curtir esse episódio, porque o seu like é super importante para a gente. E segue a gente lá no Instagram também. A gente está lá no @Versão Feminina Podcast. E também estamos no TikTok, Versão Feminina Podcast. E temos aqui nossa psicóloga que está se atualizando nos dates modernos. Eu sou Shirley Almeida, psicóloga especializada em relacionamentos, e hoje nós vamos falar por que ainda estou solteira. E hoje nós temos duas convidadas maravilhosas. Meninas, muito obrigada. A Nicole Muniz e a Janaína Rousseff. Nicole e Jana, para as pessoas conhecerem vocês melhor. Fala um pouquinho quem vocês são, o que vocês fazem. Bom, sou Janaína, sou atriz, sou professora, trabalho com teatro e sou uma sobrevivente desse mundo hétero. Todos os dias. Pena. Bom, eu sou Nicole Muniz, sou produtora, sou formada em Direito. Hoje em dia trabalho e atuo na área de produção. E estamos aí solteiras. Olha que legal. Eu preciso dizer uma coisa. Quando foi feito o convite, eu era solteira. Mas agora eu tô namorando. Quem sabe, ai, vamos atrair? Vamos atrair. Tá vendo? Uma história de sucesso. Um case de sucesso. Sucesso nesse com podcast. Muito bem. Bom, mas aí já que a gente está entrando aqui um pouco já no nosso assunto, eu ouço das minhas amigas muito. Imagino que Shirley também em consultório deve ouvir tanto de mulheres quanto de homens esse papo, nossa, está muito difícil, o mercado está muito difícil, ninguém quer nada com nada. Vocês acham que, de fato, está muito difícil, sempre esteve, ou somos nós, mulheres, que talvez também não estamos mais aceitando qualquer coisa para ter um relacionamento? Eu acho que a gente não está aceitando qualquer coisa, mas eu acho que o mercado não está muito bom, né? Como diz minha terapeuta, os homens estão péssimos. Tá cheio de qualquer coisa, Cheio. né? E acho que depois da pandemia, eu não sei se vocês sentiram isso, depois da pandemia, as mulheres, elas conseguiram estar mais organizadas e, pelo menos por quem eu passei nessa vida de solteirice, os homens muito desestruturados, né? Emocionalmente, profissionalmente. Então, acho que isso, quando a gente está querendo alguma coisa mais séria, são impeditivos, além de um tanto irresponsáveis também. Tem um pouco de tudo. Emocionalmente responsáveis? Ou, Emocionalmente, irresponsáveis? Você Tudo. acha que isso aconteceu depois da pandemia? Por quê? Pelo fato de ficarem um tempo precisando olhar para si? Talvez tenham entrado em contato com aquilo que não queriam ter sido, ou que poderiam ter sido, e isso mudou um pouco. O que você acha que tem a ver com a pandemia? Eu encontrei muitas pessoas recém-separadas, né, da pandemia. E minha impressão, pode ser que eu esteja errada, eu tenho a impressão que sempre a mulher, ela foi a pessoa que organizou a vida desse cara. Com aí, certeza, né? Na maioria dos casos. Foi um fenômeno. E aí isso, separou, né? assim, não sabe nem que tem que pagar conta, como é que limpa a casa, né? Tem uma coisa, tô perdido aqui. Então, acho que a pandemia, ela foi... Eu me separei na pandemia também, né? Acho que a pandemia foi esse lugar da gente olhar pra gente e ver se a gente queria aquilo mesmo.
E aí, quando separou, eu sinto isso, que a mulher estava mais organizadinha, e o homem... O que eu percebo é que durante a pandemia, um fator muito interessante foi as pessoas estão acostumadas no dia a dia, eu me ocupo, alguma coisa não está legal aqui na minha relação, na verdade eu nem consigo olhar para ela necessariamente, mas eu me ocupo com os meus incômodos na rua. Eu estou trabalhando, eu estou resolvendo alguma coisa, eu estou estudando, eu estou fazendo algum investimento. Quando volta para casa, está de noite, deito, durmo, não está legal, vira as costas, cada um para um lado e acabou. A pandemia obrigou você a olhar um para o outro e a olhar para si também. Olhar para o que eu já fiz perante a morte, a gente pensa em muitas coisas que a gente poderia ter construído melhor. E aí se encontra também numa insatisfação. Né? Tanto da mulher quanto do homem houveram bastante separações, houveram muitas separações, e esse questionamento foi levantado. Você sair da sua casa, fugir da sua vida, deixar de olhar para você, e quando você foi obrigada a olhar para o que você estava construindo, você pensar em refazer a rota, né? E muitas separações aconteceram nisso. Mas vocês acham que, nesse caso, por exemplo, né, de pessoas que recém-separadas e que caíram no aplicativo, né? Porque teve muito isso também. Eu acho que também tem um luto ali que precisa ser feito que as pessoas não fazem. Seja término de um namoro ou de um casamento, e aí já ficam solteiras e já querem emendar num outro relacionamento. Eu acho que para não se sentirem sozinhas, enfim, aí a psicóloga vai falar melhor. E aí vem esse bando de gente solteira completamente desnorteada. Desorganizada. Fazendo uma corrida, né, para ver quem chega primeiro na faixa, e cada vez a faixa vai sendo empurrada mais para frente, né? Nicole teve essa experiência. Você é um pouco mais jovem, né, que a gente, quer dizer, sou um pouco bem mais jovem, mas teve essa experiência também. Com aplicativo. Não, com aplicativo, a gente vai chegar no aplicativo, mas vamos falar de aplicativo, mas de pegar pessoas que tinham acabado de sair de um relacionamento. Sim, isso sim. Mas só rapidinho, só voltando no que você tinha falado do negócio do aceitando qualquer coisa e tal. Eu acho que é super importante a gente também ter em mente que a gente tem que ter limites, né? E a gente se conhecer os seus limites, acaba que no olhar de muita gente, isso eu recebo muito, é tipo, você tá sendo exigente. Não, eu conheço os meus limites, até onde eu posso ir e o que eu quero de um relacionamento. Então, talvez o porquê eu estou solteira é porque realmente você não está enquadrado dentro daquilo que eu quero com um padrão de relacionamento. E isso pode ser uma coisa muito boa, porque aí a gente vai chegar e falar assim, beleza, então a gente só vai ficar, tudo bom? A gente não vai namorar, entendeu? Tem isso também a diferença. Agora, dos aplicativos, eu já saí com pessoas tinham terminado um relacionamento, e aí já é a primeira coisa que eles querem falar, do tipo, eu terminei um relacionamento, tá? Do tipo, eu não vou ter nada com você, né? E aí eu já vou falar, então beleza, também não quero nada com você, porque eu realmente tenho um propósito. Sim. E o meu propósito não é só ficar ali perdurando nisso e não ter nada lá na frente. Mas dá para entender que eles entram no aplicativo quando sai de um relacionamento só para dizer que eu não estou perdido, eu não estou comendo mosca? Eu acho que vem muito do ego, né? Eu conversei isso com a minha psicóloga também. Que vem muito desse lugar do ego do homem, né? Daquela garantia do eu tenho que me mostrar muito masculino, o pegador, que não sei o que e tal. Isso pra mim, broxante. Mas é uma situação que acontece. E eu acho também essa coisa do aplicativo, ela pode ser uma coisa muito boa e ela pode ser uma coisa muito ruim. E hoje em dia tem uma facilidade, que tem uns aplicativos que eles colocam pra você o tipo de cadastro que você quer. Então, você vai lá e chega assim, não, eu tô aqui para procurar um namoro. Então, ele vai te direcionar para as mesmas pessoas que estão naquele propósito. Eu só quero amizades. Aí você entende amizades como ficar, conhecer pessoas, enfim. E tem outros que não... Eu, geralmente, estou numa dessa daí. E aí, tipo, dali você começa a traçar perfis. Aí... Mas o aplicativo, ele é para pegação. Ele não é um aplicativo para ter o relacionamento. Aqui no Brasil é que foi diferenciado. Não necessariamente. Tem de tudo. Mas aqui no Brasil é que o aplicativo tomou esse rumo. Porque o aplicativo fora daqui, ele é feito para ficar. Pegou e vaza. Ele não é feito para relação nenhuma.
Mas, O mas tem tipos de aplicativos É, também, exato. né? Porque aqui está sendo reinventado. O brasileiro deve realmente ser estudado, né? Mas os aplicativos de relacionamentos, eles tiveram uma nuance diferente aqui no Brasil. Ele não tem a mesma característica que tem lá fora. Lá é pegar, pente e rala. Acabou. Não. Eu conheço casais que estão até hoje Eu casados, conheço com gente que se família. conheceu no Eu Tinder. também. e casou. aqui. Sim. Né? Sim. Aqui. É. Mas eu acho que aqui, isso facilita pra gente também. Sim. Porque, por exemplo, eu trabalho 12 horas por dia. Então, tipo assim, como é que eu vou ter tempo, saco, pra sair da minha casa, me Sim. arrumar, me disponibilizar, ir atrás de uma pessoa? E aí, isso eu faço, porque eu sou formada, quase fui formada, na verdade, em ciências sociais. Então, eu gosto muito de estudar sociologia e antropologia. Aí, eu e minha irmã, a gente vai pra barzinhos. E a gente adora ficar no bar. A gente não gosta de ficar sentada em mesinhas. Porque no bar você vê as pessoas que vão chegando. E no bar você vai mostrando os seus olhares, vai mostrando as intenções. E você vê que hoje em dia, no bar, homem não chega. Ele vai passar a noite inteira te olhando. Isso ele eu não ouço chega. muito das Não minhas chega. amigas, que os homens ficam ali e tal. Tem até vários memes no TikTok sobre isso, que os caras não chegam. Não chegam. Por quê? Você com seu olhar aí Psicóloga, porque... antropológico, sociológico, qual a sua Cara, opinião? eu não sei. Eu realmente... Eu não sei. Eu não acho que seja timidez. Mas também a gente colocou o homem nesse local durante muito tempo, dele ser o provedor e a pessoa que tem que chegar e tomar atitude. Uhum. Então, não sei se é uma expectativa nossa e a gente se frustra a partir dessa expectativa. Mas não sei também. Aí, por exemplo, uma situação. Esse rapaz estava no bar, olhando pra mim a noite inteira. E eu trocando os olhares assim também. E aí, simplesmente, ele, na hora de ir embora, ele pediu a conta. Aí eu tô vendo que ele pediu a conta e pegou um guardanapo. Pediu a caneta pro menino do bar e anotou não sei o quê. Aí ele pediu a conta, passou por mim. Ele Ai, não pegou na minha acredito, esse é o mãozinha. gar- Ele Entregou o se arroba apresentou, dele. entregou o arroba dele e falou assim: gente, me segue lá. Gente, Amor, você tá me zoando. Eu tô aqui desde as 10 horas da noite. Agora você vai me fazer isso? não, e me Cara, segue lá. Me segue lá, tipo, Tipo, toma atitude, mano. Pega na minha mão, vamos conversar, tudo bom? Oi, qual é o seu nome? Sua Você cor acha favorita? que eles estão com medo hoje de tomar o toco? Eu acho. No primeiro carnaval que eu passei solteira, eu fiquei impressionada, porque eu tinha um carnaval antes, né? E isso foi logo depois da pandemia. Antes, que era uma pegação, todo mundo se pegava, era carnaval. Carnaval principalmente. Exato. Daí o primeiro, assim, mó 0 a 0. 0 a ninguém 0. aí, todo mundo com seus celulares. Eu acho que a gente vive uma geração, num momento instagramável. Então, a gente sai do real e aí o papo vai pro Instagram ou para Sim. qual rede social que a gente usa, né? Uhum. E aí é até engraçado que você fica, assim, às vezes falando muito com a pessoa, mas não sai daquele Mas 0 a 0. ali você tem mais É o seu coragem. conversante. Mas mesmo assim não tem a coragem de sair. É uma coisa meio egóica mesmo, né? Mostrada, aí você mostra as suas fotos, o seu rolê, e fica ali colocando a pessoa num banho-maria. E não é no real, né? É no virtual, é num lugar que a gente está mais performando do que realmente vivendo. Mas eu ouço os rapazes dizendo que as mulheres estão mais autênticas. Vamos dizer assim. Autênticas, a gente sempre foi. Não entendi. Isso. Isso é uma crítica. Não, estão tendo mais coragem de tomar posição, de tomar o primeiro passo. E aí eles também estão entrando naquele esquema que antes as mulheres faziam, né? Eu tô aqui, eu não posso ir lá, eu tenho que esperar ele chegar em mim. Isso tem um nome, chama princeso. Princeso, São vamos lá. princesos. Mas é muito interessante você trazer essa coisa da rede social, não o aplicativo de namoro, de relacionamento em si, que é para aquilo que serve, né? Mas vocês acham que a rede social, Jana já falou um pouco, mas assim, atrapalha mais do que ajuda? Ajuda mais do que depende. atrapalha? Eu tenho preferido o Instagram do que aplicativo de pegação, por exemplo. Acho Pois que eu já ouvi essa que o Instagram é o Virou, novo é o novo Tinder. Tinder. Mas como? Eu não sei, gente, eu não sei como é que Ah, faz isso. para. Eu tô desatualizada. Coloca uma foto bela, pede um Stories. biscoito. Exatamente. Só que eu acho que ao mesmo tempo que se tornou uma coisa que é um veículo de comunicação para isso, também te deixa muito no banho-maria. Porque, por exemplo, a pessoa se mostra interessada. Conversante, né? Exato. A pessoa se mostra interessada. Aí ela vai lá e curte o seu stories. Amor, isso significa isso. É pra fazer o quê depois Nada, não daqui? significa Põe um nada. foguinho de vez em Exatamente. quando. Aí, tipo, não inicia a conversa, mas ele tá ali curtindo tudo que você tá fazendo, comentando, pipipi, popopó, mas
A iniciativa de tomar de sair não acontece. Eu tenho 2 amigos, eles hoje em dia estão namorando. É um casal heteronormativo. E aí, eles se seguiram no Instagram por intermédio de uma terceira pessoa, que é a aluna deles. A aluna deles botaram eles em contato. E falaram assim, professor, ela aqui tá solteira. Professor, ele tá solteiro. Eles começaram a se seguir no Instagram. Olha só. Exato. Ele seguiu ela primeiro. Só que ele seguiu ela primeiro, não falou nada. Só curtiu os stories, que não sei o quê. E ela assim, gente, eu sei que ele tá afim de mim. Por que não fala? Ela foi lá e falou. Hoje estão namorando. Tem, sei lá, quantos meses? 4 meses, eu acho. Mas é isso, sabe? Eu acho que ele ajuda, porque é um veículo de comunicação. E aí você consegue se amostrar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo atrapalha, porque você perde a comunicação que deve ser direta. Mas eu acho que é isso. Se é um veículo de comunicação, eu já curti e me comuniquei. Né? Já fiz a minha parte, né? Mas eu acho que os princesos também querem ser assim. Daí, por exemplo, o cara que te adiciona, daí ele curtiu a história. De repente, ele vai curtir um monte de foto do seu feed, antiga, né? Sim, exato. E aí fica lá esperando Tá que buscando conhecer você. Não, mas ele já podia conhecer, ele não precisa dar o like, né? A questão é que ele fica Até curtindo. porque o que tá lá pode não ser uma realidade. Mas ele quer mostrar que ele ficou olhando tudo, né? Que ele Aham. viu a tua vida, mas não tem a iniciativa. É o stalkear, né? É. Tá ali stalkeando pra Exato, nada. o E stalker. daí? Pra quê? Pra ele também Que ficar ódio, ali. né? Que você fique atrás. Sei lá, um banho-maria pra mim, porque ele não Uhum. desenvolve, ele mostra que ele tava afim. Daí o princeso quer que você fale, e aí? Gostou das minhas fotos? Vamos sair? E tem essa coisa do banho-maria que é muito ruim também, né? Sim. E isso, antes dos aplicativos, isso também já rolava, né? Você conhecia uma pessoa e ficava ali no WhatsApp conversando e aquela coisa não ia para frente nem para trás, ficava ali. Vocês acham que isso, e Shirley também, na sua experiência lá de consultório, é porque hoje a gente tem um cardápio de opções, assim, né? Na mão ali, fulano, gostei, não gostei, dou like, não dou match, não dou. E a sensação que eu tenho é que a gente e as outras pessoas sempre estão assim, beleza, tô com esse aqui conversando, mas pode ser que tenha alguém melhor ali. Mas esse alguém melhor não existe, porque relacionamento é uma construção, né? Uhum. Claro, você não vai construir nada com ninguém que de cara você não se identifica ou que seja uma pessoa muito ruim, mas não tem um pouco isso de tipo, eu tô aqui, mas de repente tem alguém melhor ali, então não vou fechar aqui para... Quantos adolescentes, né, já dos 18 para cima, eu tenho percebido que estão mais cautelosos nas suas escolhas. Então, ficam estudando as pessoas, que não é o melhor caminho, estudar por um aplicativo. Porque ali você coloca a sua verdade. A Projeta, realidade né? é outra, né? É uma E você vai fantasia. encontrar É. muito fake ali. Eu Uhum. percebo que eles estão mais cautelosos, estudando mais o perfil da pessoa. Mas quando eles querem algo um pouco mais sério. Agora, os homens, os mais maduros, os dos 26 para cima, 26 para cima ainda não tá maduro, mas enfim, né? 40 Dos também, 50 né? Tá. pra Pois cima. é. Aí também depende. Aí tá na adolescência, mas enfim, tô brincando, gente, tô brincando. Os mais maduros, os mais experientes, vamos mudar? Os mais experientes, Ok. fechou? Tá. Eu percebo, sim, que estão precisando se sentir envolvidos. Esse negócio do homem estar tomando a decisão já não está mais tão na moda. Agora a mulher também toma a decisão e isso assusta. Como vocês falaram, eles estão saindo da pandemia mais desorientados, mas também estão caindo no mundo novo de mulheres mais bem preparadas, independente de pandemia. A modernidade está trazendo hoje para a gente uma autonomia ímpar que a gente não tinha antes. Hoje a gente fala sobre sexo com tranquilidade, sobre orgasmo, sobre prazer. Eu quero ter prazer, eu exijo ter prazer. E antigamente não podia falar sobre isso. Então a mulher está mais, como eu falei o nome, autêntica. E isso assusta. Porque eu ser o cara que conduz, que leva, antigamente na dança, o cara que conduzia a dama. Hoje está relativo isso. Mas se a mulher tomar atitude assusta, mas o cara também não toma atitude, nada acontece. 0-0, né? Tanto que eu acho que é tão sintomático desses tempos que a gente tem vivido que surgiram essas expressões. O conversante, que é só... Porque antigamente era o ficante. Fulano é meu ficante, minha ficante. Você estava ficando, você saía com a pessoa e tal, e não tinha um compromisso.
Agora tem o conversante, que a Jana falou, que é a pessoa que você fica ali conversando, mas nem é conversando aqui, é conversando aqui no Ai, haja celular. paciência. E tem o olhante. Eu já vi as expressões olhante. O voyeurante. Que é aquela pessoa que você sempre encontra, sei lá, do trabalho ou da academia ou da rua, que você sabe que rola ali uma coisa, mas é o olhante, né? Fora as expressões que os americanos amam, que é o ghost. Isso aí já é uma outra coisa, mas a gente pode falar também. Fantasminha camarada, né? O ghosting. Sabe o que é ghosting, Shirley? Sei. Sabe? Por incrível que pareça. Mas que eu acho que é tudo criado para tirar a responsabilidade das pessoas, né? Porque Obrigada. Eu ia falar isso. Pra mim é muito desculpa essa situação. Porque, por exemplo, a minha mãe geralmente fala, beijo, mãe. A minha mãe geralmente fala que, tipo assim, mas é porque vocês hoje em dia tudo é mimimi. Tudo é uma questão de não sei o quê. Imagina se o cara chega pra você e fala, oi, tudo bem. Mas eu falei, gente, é o jeito. Isso é desculpa. Ele pode chegar em mim sem me ofender. Ele pode chegar em mim sem ser, sei lá, sem me assediar. Eu só chego e falo, oi, tudo bom? Meu nome é tal. Gostei de te ver. Posso pagar uma bebida? Mas você está esquecendo que a nossa cultura está vindo de um mundo muito machista. Onde uma mulher que toma uma iniciativa, ela pode ser vulgar. Eu não quero me relacionar com uma mulher vulgar. E isso são paradigmas que a gente vem quebrando e são novidades, coisas diferentes que estão acontecendo. E para o homem, ele ainda está se assustando e ele entender que uma mulher tomar a iniciativa é um direito dela e não uma exposição da sexualidade dela, que são coisas bem diferentes, fica difícil. Ele está ali meio nesse mundo das novidades, das atualidades, mas ao mesmo tempo preso por preceitos lá da infância, da forma qual ele foi criado, do mundo em que ele foi inserido. Porque o machismo, ele existe, a gente não pode fugir disso. Por mais que eu esteja aqui na modernidade, com muitos aplicativos, as variedades da internet que tem hoje, o ser humano é o mas o que vem mudando é a evolução disso. Desconstruir, porque né? Senão, é para isso que tem esse programa aqui. Exatamente. Porque senão, se ele tem esse pensamento, pra mim já não serve. Aí dentro dos meus limites, aí seja um beijo, tchau. Mas é uma coisa Exatamente. Mas é uma coisa que, se for assim, vai ficar sozinha. Vamos ficar sozinhos, porque a gente tem que ir ensinando. Dentro de consultório, quando a pessoa fala, mas ela fez isso, mas você já parou para pensar que ela fez por este motivo e não por esse outro? E eu vejo o interesse em entender. Eu não vejo um machismo sendo amarrado e arraigado cada vez mais. Eu vejo o interesse em entender a mudança. Eles estão também tendo que se adaptar aos sutiãs que já foram jogados lá atrás, mas que só estão caindo hoje. Né? Não teve aquela época lá da Revolução Feminina? Só que o sutiã só caiu hoje, jogou para cima e cadê o raio do sutiã? E agora que a gente está tendo voz de fato. Eu discordo. Eu também. Eu ia perguntar, será? Eu discordo porque, assim, não acho que seja o nosso papel ensinar, Shirley. Tipo, você é um homem de 30 anos, eu tenho certeza que você já passou por experiências e mulheres, sua mãe, ok, que o nosso tipo de relacionamento, a primeira visão que a gente tem é da família. E ninguém sai de uma criação imune, seja ela boa, seja ela ruim. Só que isso também ajuda você a pautar o que você quer, o que você não quer, o que é errado, o que é certo. Eu duvido que ele ache que é certo chegar e assediar uma mulher. Então, a forma como ele chega em você é uma coisa que diz respeito. Eu acho que faz sentido em parte o que você falou, só que não é o meu papel ensinar. Sim. Entendeu? Eu não tenho que ensinar. Ninguém me ensinou como me comportar com um homem no meio da rua. Minha mãe não parava para falar sobre isso comigo. Ela fala hoje que nós duas estamos praticamente, não é no mesmo relacionamento porque ela é casada e tudo mais, mas eu digo, a gente está no mesmo grau de cabeça, né? De experiência. A gente conversa abertamente sobre isso hoje. Mas ela nunca me ensinou, não, você tem que sentar assim pra ele chegar em você, porque você tem que ser toda bonitinha, toda quietinha. Não foi assim. E aí eu acho que não é o meu papel ensinar ele também. Ele tem ali as experiências sociais dele, ele tem a família dele. Você entende que da mesma forma que você descobriu como funciona, ele vai ter que se jogar para descobrir a dele também. Você também pensa assim? Eu acho que... Cara, por que ele não vai levar? Se ele é um adulto funcional, ele tem que correr Mas eu acho que todo mundo está se desconstruindo, né? E se repensando. A gente também, mulher, nesse novo rolê de que a gente não está à espera. Embora eu acho que a gente meio que é criada, assim, né? O patriarcado, ele ainda está aí operando.
E o homem também, né? Vai se desconstruir no lugar não de vou chegar ou não na mulher, mas de ser delicado, de ser Respeitoso. responsável, Sim, né? total. Emocionalmente. E eu acho que isso é uma desconstrução que vai demorar e é para os dois. E vamos lá fazer terapia também, né? Que eu acho que isso é Sim, exatamente. importante. Eu já vejo aí uma bela oportunidade da gente mostrar os melhores caminhos que a gente quer que seja daqui para frente. Na parte de ensinar, não é ensinar, é começar a traçar a nova cultura. Porque tudo isso que a gente está falando, da onde estamos vindo, é cultural, não deixa de ser Claro, cultural. muito né? cultural. Mas isso está acontecendo, Shirley. Assim, eu vejo, por exemplo, já da geração da Nicole, né, que é mais. Não, mas é verdade, tem uma diferença de idade Tem. que faz diferença mesmo Claro. no comportamento Sim, social. total. E ainda as pessoas mais jovens que estão agora ali com 20 e pouquinho. É outra cabeça, assim. E elas já estão, ó. Anos-luz na nossa anos Eu não luz sei, na porque a gente nossa também tá vendo uma frente. guinada misógina por aí, sinistra, Adolescência, né? tá vendo? Pois é. Eu fiquei, gente, abismada no Eu Twitter, acho o que mais tem. exatamente. É Então, acho que a bizarro. gente vai e volta sempre, né? É E aí eu verdade. diria que o importante é a gente pensar na gente, o que a gente quer, de que maneira a gente vai se relacionar, porque a gente não vai mudar ninguém. Sim. Mas o que eu quero perto de mim, né? Quem eu quero estar junto. Eu acho que aí é a gente, mulher, estar atento a nós mesmas. Sim. É. Muito bom você ter falado isso. Me lembrei de novo de uma passagem do livro da Bell Hooks, o Tudo Sobre o Eu Amor. amo esse livro. Você já leu, né? Eu lembro que você estava Também. lendo. E lá mais pro final ela fala isso, né? Que assim, que as pessoas às vezes não estão abertas para amar, para o amor. E acabam aceitando qualquer tipo de relacionamento para ter um parceiro, Pra não estar sozinha, para não né? estarem sozinhas. E não necessariamente para amar e serem amadas. E aí ela fala da importância, primeiro, da gente se abrir para o amor e também da gente saber o que a gente quer num relacionamento, que é um pouco que você estava falando ali no início. Pô, eu quero isso, isso, isso. É o seu direito, o que você quer para a sua vida. Se é o cara ali não... Paciência, assim. É claro que tem coisas que vão ser ajustadas na convivência. O famoso ceder. Sim. E eu acho que o ceder, dependendo do que você está cedendo, obviamente, ele é muito importante, porque você equilibra uma relação. Mas a partir do momento que você cede, por exemplo, tem coisas pra mim que são inegociáveis. Eu não vou aceitar um cara levantar a voz pra mim. Uhum. A gente pode brigar, a gente pode Concordo, conversar concordo. aqui e falar, não, eu discordo disso. Sim. A bater na mesa e levantar a voz pra mim, não vai. Porque você tem um limite. Ele não duvido que ele gostaria que eu fizesse isso com ele. Então, tipo, dali pra frente é só pra trás. Então, a gente sabe que tem realmente esse limite. E eu adoro esse livro da Bell Hooks. Eu adoro quando ela chega na parte da família também. É bem legal. O que é inegociável para você? Inegociável? Cara, eu acho que uma pessoa agressiva, uma pessoa assediadora, né? Uma pessoa não responsável com o outro. Acho que quando você escolhe estar junto com alguém é porque você vai dividir coisas juntos, né? Não tem sentido você estar junto brigando, não se fazendo Sim, bem, total. nem a você e nem ao outro, né? Porque não é uma disputa. Eu acho que talvez o relacionamento heteronormativo, né, por conta dessa estrutura do patriarcado, tem essa coisa do poder, um jogo de poder, né? Quem é que vai mandar? Então a gente fica num conflito. Para mim, o ideal de uma relação é que os dois estejam disponíveis para estarem juntos e serem felizes juntos, né? E não disputando o poder um com o outro. Então, acho que o inegociável seria não ser feliz. Ótimo. E aí, assim, a gente aqui está falando um pouco desse início, né? Do 0 a 0 ali, do cara que não chega, da coisa que não acontece. Mas eu também tenho visto muito também na rede social a história do quase algo. Como superar um quase algo, que acabou virando um status de Quase relacionamento. algo, você era um ficante premium. E, Exatamente. Você conheceu a família, mas não deu em nada. Não, eu conheci todos os amigos, até o cachorro. Você saiu em double date. Olha só. O que é um double date? O double date com outro casal de amigos. Isso, Entendi. exato. Que já é praticamente um namoro. Será? Então, será? Dizem por aí. E aí, de repente, você toma um ghosting. E aí eu adoro a outra expressão, que é o haunting,
Que Esse é eu não o conheço. que é a Assombrado? assombração, porque o ghost, ele é o fantasma, né? A pessoa desaparece. E aí, de repente, ela ressurge. Ah, E aí os sim. americanos deram o nome para isso de haunting, né? Que é a assombração. Uma invocação do mal ali. Que é, que é aquele sumido que meses depois vem, oi, sumiu. Não, Essa ele fala, semana- oi, Essa sumida. semana eu escutei isso de uma amiga. Ela, do nada, deu um inconveniente muito simples no Natal. O rapaz sumiu. E aí, olha o tempo que tem. Eu perguntei, e aí, o rapaz sumiu mesmo? Como é que ele tá? Ela, do nada surgiu. Eu falei, e aí, o que ele falou? Qual foi a justificativa? Porque ele apagou tudo, tirou todo o contato dela, Aí, deixou ela sem assombração, nada. é o espírito Aí- obsessor, E aí, gente. o que ele disse? Ele, oi, como é que estão as meninas? E você, como está? Meu Deus. Aí ela bem desligou tudo. Como se nada, né? Eu, normalmente, esses que somem aparecem assim, oi, sumida, o que você anda fazendo? É, Tá por aí eu aí. fico Tá pensando por assim, aí. será que ele estava sem nada para fazer e pegou a agenda? Deixa eu ver Possível. essa daqui. Quanto tempo, né? Vou lá, vou acionar. Aquela música antiga, né? Do a Dani, que É, vai passando os nomes. 2, 3, 4, 5, Ah. 6, 7, 8, isso. Aí vai buscando o caderninho. Mas voltando, vocês já passaram por isso, assim, de estar um relacionamento, né? Eu diria que isso é um relacionamento com alguém que você já está saindo ali há um tempo e tal. É isso, double dating, conhece o cachorro, conhece a família. E a coisa morre por alguma razão, que às vezes a razão é E inexplicável. Até quando você desconhece. vai fazer algum Exatamente. contato, ele já foi. Já aconteceu isso com vocês? Acho que Vocês já fizeram isso com alguém? não. Vocês já fizeram? Já foram tóxicas? Por que não? Ai, gente, na moral, deixa eu pensar. Cara, Eu tô percebendo que ela tá selecionando para não se queimar. não, eu tô pensando na situação em específico, porque aquilo não desapareceu completamente. A gente se fala hoje mais sobre trabalho. Mas esfriou. Nem que esfriou. É aquilo. Eu sei o que eu quero. A gente já tava conversando há uns 6 meses. A gente já estava ficando há uns 6 meses daquela, né, de vai pra casa, se encontra em situações e tal. E, gente, eu sou uma pessoa que eu sou preguiçosa. Então, presta atenção. Se eu tô com você, mesmo que não é uma coisa séria, eu não vou sair vendo outras pessoas, porque você se coloca num relacionamento e você tá disponível, você desgasta energia, Tá você desgasta investindo Ah, eu ainda. sou né? assim também. Sabe? Eu fico com preguiça. Ai, que preguiça. Já tô aqui bem, né? Aí depois ainda tem que equilibrar os pratos. É. Exatamente. Poxa, eu sou libriano, mas eu não trago a xícara do libriano de ter 300 Eu acho pessoas. libriana. Eu também sou libriana. Nessa coisa de ter vários contatinhos ao mesmo tempo. Ai, Gente, não dou não tenho conta. paciência. Eu tenho 2 chefes. Por favor. Então, assim, cara, não tem como. E aí, a gente tava nessa coisa, dessa relação, desse vai e vem durante um bom tempo. E ele sempre falando, eu tenho que ser muito justa nesse sentido. Ele sempre falando eu não quero nada sério. Acabei de terminar um casamento, não quero nada sério. O terminar o casamento foi em dezembro, a gente se conheceu em julho. Enfim, coisas assim. E Acabei, né? eu falei assim, não, tá bom. Mas é aquela coisa eu fui burra também. É aquela coisa do ficar, porque eu acho que vai mudar. Uhum. Não vai mudar. Essa É é a aquela primeira velha coisa história, né? Que depois ele muda, né? Muda e de ideia. E ele acha que ela nunca vai mudar. É Ele aquilo vai que se ele apaixonar mudar. loucamente E aí, por tipo, mim. conversava comigo o dia todo. Enfim, planejar viajar pra casa do tio, pra conhecer a família e tal. E não saiu disso. Aí eu falei assim, cara, é muito legal, eu gosto muito de você, mas o meu propósito é outro, sabe? Tipo assim, Sim, eu tenho uma sim. visão do que eu quero. E ficar perdendo meu tempo aqui, eu tô deixando de conhecer outras pessoas que talvez vai estar alinhada comigo. Uhum. E aí foi isso, mas ele foi muito justo. Desde o início ele falou que não queria nada, eu que fui otária mesmo. Ah, mas então não foi um ghosting. Por isso que eu falei, não desaparecer, tá. não foi Não, um mas de ghosting. qualquer forma, Foi um gerou relacionamento, uma exatamente. expectativa, teve Sim. um envolvimento. É aquela coisa do casual, né? É. Qual é a... E você fica A triste linha. quando Óbvio. acaba. Agora, eu queria ouvir uma coisa de vocês. O que vocês buscam numa relação? Qual seria o estereótipo que vocês procuram? O que atrai? O que atrairia vocês? Qual seria o tipo de homem ideal? Shirley, vai. Alto, musculoso, obrigada. Ou mulher, tá? Eu acho que é uma parceria, assim, em todas as dimensões da vida.
e que a gente se atraia, se admire e que se ame em muitos lugares, né? Eu acho que não tem um ideal, mas tem um lugar da gente estar junto. Acho que, cara, eu acho que em toda relação, né? Por que a gente se relaciona? Por que eu sou amiga da Nath? Por que a gente se encontra para andar no aterro, né? O que faz bem? São encontros que nos fazem bem. E aí, para você estar com alguém, se não for isso, não tem sentido. Eu deixei o ideal muito lá atrás, porque o ideal me frustrava demais quando eu conhecia pessoas. E aí eu aprendi a deixar o ideal lá atrás e ir recebendo aquilo que tá ali na minha frente. Só que o que eu espero de um relacionamento, e eu acho isso muito importante, pra mim isso é um tesão, gente, assim, surreal. É amizade. Eu prefiro começar Parceria. com você. Eu prefiro começar com você construindo uma amizade pra depois a gente desenvolver, do que começar já no pega-pega, sabe? O pega-pega não me atrai em nenhum momento. Eu prefiro conversar. O que me atrai demais é Conhecer. conversar. Exato. E saber como é que essa pessoa pensa, né? Exato, porque aí eu vou saber se a gente tá alinhado, se a gente tem papo. Porque, cara, beijar todo mundo beija. Eu posso encontrar ele na rua e beijar na boca. Mas o meu relacionamento vai ser o tempo todo beijando na boca. Não vai ser o tempo todo fazendo uma Sabe coisa. onde começa o divórcio? No A falta namoro. de prática. No namoro, mas namoro. peraí, defina o namoro. Aí, em qualquer etapa. Em qualquer etapa. A pessoa tem hábitos, age de determinada maneira, não pensa que depois que casar vai mudar. Exato. Se aquilo que tem de ruim nela começa a te incomodar no namoro, Uhum. mas depois, né, vai amadurecendo. Não vai. É aquilo ali que vai te levar ao divórcio lá na frente. Então, é nesse momento de conhecimento que eu particularmente penso que está sendo pulado, mas vocês disseram que só tem Não nomes tá, diferentes. não Existe. tá. O namoro ainda existe, mas está subdividido em várias etapas com nomes bonitinhos, né? Exato. É nesse momento de conhecimento que você tem que filtrar o que você suporta ou não. É claro que perfeição não vai, porque a partir do momento que a gente escolhe príncipe, a gente vai ter que ser princesa. E dá muito trabalho. Ai, gente, ser eu não gosto de princesa. príncipe, não. Então, assim, para você não se doar de uma forma complexa, não cobre o complexo, porque somos seres humanos e erros e defeitos nós vamos ter. Mas a gente tem que saber avaliar o que é suportável dentro de uma relação, né? O que tem de ruim que isso aqui dá para suportar. Porque se mudar, é vantagem. Se não é uma obrigação, mas a pessoa, às vezes, ela é daquele jeito ali. Sim. Então, o divórcio começa no namoro. Não pensa que essa pessoa tem esse defeito, ele é muito egoísta, é porque a mãe mima demais. Depois, ele me ama, ele vai mudar. Não vai. Não vai. E é aquilo ali que vai fazer com que... Eu falo divórcio por uma questão de casamento, mas o término da relação começa ali no namoro, né? Agora, tem uma... Isso ajuda ou atrapalha? Porque, assim, teoricamente, o namoro, ele existe para se casar, né? O namoro, ele... Mas, hoje em dia, isso não necessariamente. Você pode só namorar e namorar pra Eternamente. sempre. Ou namorar várias pessoas. Isso influencia de alguma forma? Assim, tem uma pressão... De namorar pra casar, você diz? Assim, eu não sei se eu tô sabendo formular bem a pergunta, mas assim, atrapalha o namoro se você já entra num namoro já pensando que você vai casar com Sim. aquela pessoa? Sim. Ó, pensar é uma coisa, é um direito que você tem. É Aí o que vai expectativa. fazer? O filtro vai ser outro. Eu tô pensando assim, eu tô procurando alguém para ficar sério, para casar. É a forma a qual você vai para dentro da tua busca. Se você tá no caso do rapaz ali, que deixou claro que ele não quer, e você insistir achando que vai mudar aquilo dali, tá perdendo o teu tempo e depois vai culpar ele. Exato. Você foi bastante consciente. Não, todo momento ele informou isso. Não acho que você foi burro, eu acho que você tentou. Vai que muda de ideia, né? Isso. Agora, alguém vai mudar aquilo ali, alguém vai quebrar aquilo, né? Quem sabe se não sou eu? O problema é você entender o time de continuar insistindo naquilo ou não. Sabe uma coisa que eu tinha muito... Que batia muito em mim num lugar muito errado e muito triste? É aquela coisa do passava por mim, a próxima era namorada. A próxima era casada. A próxima era noiva. Na psicologia, Isso me dava uma tem gastura. uma observação que a gente faz assim, raramente, não é nada é máximo, somos seres humanos, então tudo é mutável, né? Raramente uma relação que rompeu agora, a próxima pessoa, depois desse rompimento, vai ser a pessoa com que o outro vai ficar. Aquele que terminou a relação fica. Por quê?
essa pessoa, quando ele não está psicologizado, a pessoa não está psicologizada, essa segunda pessoa que vem vai sofrer todas as consequências daquilo que eu senti que eu engoli os sapos. Aham. E a relação fica arranhada, ferida. Não, eu tô muito magoado, então eu não quero nada sério com ninguém, não vou mais me dedicar para aquela pessoa. Aí fico dando gosto e todos os tipos que vocês quiserem imaginar de assombração possível. Tem Aí um nome depois- essa pessoa na psicologia, não tem? Step. Step, esse é o E nome. depois que ele passa por aquilo, que ele vê que aquela pessoa não merecia e não aguentou e foi embora, né? Não suportou aquela reação, ou ele pensou, não deu certo, acabou. É que ele vai olhar para si, é que ela vai olhar para si e vai pensar assim, bom, preciso agora pensar no que eu vou fazer daqui para frente. Porque a segunda pessoa, ela é a oficialização daquilo que eu perdi e não queria ter perdido. Ou seja, eu ensinei, ele foi praticar com a próxima. Pô, é complicado Você que isso. não queria ensinar pra ninguém. Aí eu sendo professora e não tô sabendo. Não que não possa mudar, mas para e pensa. Poxa, eu estou sendo a próxima depois do término. Exato. Aí, o que você faz? Começa a se respeitar e dar os seus limites, Sim, total. né? Tá a fim de sair, tá? Não vai ser exclusiva dele. Eu tô com preguiça de arranjar outro, mas ficar perdendo tempo com esse daqui que não tá me dando prioridade, por mais que ele possa parecer ser a pessoa ideal, será que vale a pena a exclusividade? Sim, É namoro, total. né? É date, né? A modernidade que tiver. Será que vale a pena a exclusividade nesse caso? Então, mas depois disso tudo, hoje eu tô com muito pé no chão. Na verdade, eu tô com um pé dentro e um pé fora. Aí eu fico meio Isso, assim. é legal. Porque É tão fácil trazer o pé que tá fora para dentro, tanto Exato. quanto tirar o pé que tá dentro. Exatamente. Mas Pra fora. você tocou num ponto importante, que é a história da exclusividade. A gente até falou sobre isso num outro episódio aqui, mas de uma forma mais rápida. Tem muito assim, eu tô perguntando curiosa porque, enfim, né, eu sou uma recém-solteira, mas eu ainda não... Juntos-se a nós. Vocês receberam propostas de relacionamento aberto? Ai, Porque eu tenho ouvido isso de algumas amigas, que inclusive Janaína conhece. Porque é isso, também há de Mas se... peraí, para você fazer o relacionamento aberto ou para você entrar no relacionamento da Pra você colega? ser marmita ou pra você... Ou pra você ser entregador. Não, pra você, tipo assim, não, vamos ficar junto, mas é aberto. Eu fico com quem eu quiser, você fica com quem você quiser, mas a gente tá junto. Assim, também vou fazer um recorte, tá? Eu, Janaína, nós somos... Nosso círculo social são pessoas de... Não, mas é verdade. Artista. São artistas, gente. São pessoas de teatro. É uma galera bem mais progressista. Eclética, né, na relação, assim. Progressista. Mas não né? Desculpa, porque eu acho que não é relacionamento aberto. Eu acho que tem mais a ver com a não monogamia, talvez, Não monogamia, né? é isso. É isso. Mas aí Já... Não, porque o relacionamento aberto é uma galera que era casadinha e aí falou, vamos abrir, vamos testar. Agora tem um pessoal que já começa no pressuposto de entendi. sou não monogâmico. Eu Entendi, não vou ficar entendi. com uma única pessoa porque o amor, ele é... Mas amplo. é por isso ou é porque eu sofri e não quero passar por esse sofrimento novamente? Não, eu acho que é a primeira opção. Eu acho que é aqui. Eu acho que é porque quer pegar todo mundo e não quer... Mas dizem que os relacionamentos abertos são bem estruturados nesse sentido. Do tipo, tem regras, sabe? Tipo, eles são Não, bem... tem que ter, né? Tem Porque que ter, senão senão vira uma dá. Não, coisa se não é ruim. suruba, Não. né, gente? Não. Pra mim não funcionaria, gente. Então, assim... Mas é uma tônica do momento, né? Eu Sim. acho que isso... Tem aquela Gene Papo, vocês já leram ela, né? Que Sim. ela vem trazer essas provocações que eu acho que são importantes, né? Até pra gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Né? Que é um pensamento que sai um pouco dessa lógica Eu só de acho que eu que sou não propriedade vale- de alguém ou alguém é minha Isso. propriedade. Eu só acho que não vale você entrar na intenção de depois eu mudo isso aqui e vou tentar trazer atenção para não, mim. Nunca. Você E tem que ter também no lugar consciência. modismo, né? Porque a gente tá falando Sim. das redes sociais, a gente vive modas, né? Então eu tenho que agora pensar desse jeito, porque isso é o que há de mais moderno, né? Uhum. E acho que a gente tem que pensar na gente. O que eu sinto? É por aí que eu quero ir, não é? Eu E não só para quero. não ficar sozinha e entrar nessa relação, vocês acham que vale a pena? Eu vou continuar na minha visão, eu vou continuar sozinha. Minha opinião, galera, nada contra o relacionamento aberto. Mas é que, na minha opinião, eu vou continuar sozinha.
E aquilo, né? Você É o que saber você seu tá limite. buscando, é isso aí. Exatamente. Você tem que ter Não, delineado e dentro tem de de você tudo, o que você tá gente. querendo, de fato, É né? igual aplicativo, você entra, tem de tudo, né? Como é Saiba que você filtrar. saiba filtrar. Exato. Agora, pra gente ir encaminhando, assim, pro final do episódio, Ah, Ah, tem histórias, assim, engraçadas, tragicômicas, porque é o que a gente é o ouve, que mais né? tem, né? Tem vários, né, podcasts que eu fico horas lendo as histórias, porque tem coisas absurdas, assim, de date que deu ruim, de coisas, enfim. Vocês se lembram de alguma coisa com vocês que, tipo, vai, Jana. tenha... Eu Vai primeiro. primeiro, vai primeiro. Não, é porque o meu é péssimo, né? Eu recém-separada, comecei a ficar com cara de aplicativo. Eu só queria fazer um adendo que aplicativo, eu acho que a gente encontra pessoas muito desequilibradas e eu estava naquele momento assim também. Eu também era, né? Não é Eu você também tava era. só. Eu como uma ex-adicta, tô aqui dizendo. E, enfim, comecei a ficar com ele, fiquei muito afim, daí a gente ficava, se pegava. Daí um dia fui pra casa dele, cara, eu entro na cozinha, dou de cara com uma foto A3 na geladeira dele da ex-mulher grávida. Isso assim, que ele tava separado há 3 anos. Meu Deus! Aí pergunto, estava mesmo, né? Não assim, claro que ele estava, mas eu acho que emocionalmente o cara tava totalmente... Mas foi ele que colocou ou foi a ex que foi lá com pretexto de dar uma Não, eu organizada falei na assim, casa mas- e colocou pra espantar? A ex estava em outra, o ex já tinha casado, já estava grávida. O filho ele- era do outro, inclusive, né? Era dele, mas que traiu, ficou numa relação que traía a ex pra caramba. Daí a ex caiu fora, foi lá sacudir a vida dela e ele ficou com aquilo. Aí eu perguntei, mas por que você tem uma foto da sua ex grávida? Uma foto linda, mas assim, super íntima de casal, né? Ele, é porque eu não quero que a minha filha não tenha essa referência da mãe dela aqui na minha casa. Aí é qualquer outro tipo de foto. Aí foi quando eu... Aí, Ou pai consciente. E quando é um gato, né? aí foi E quando eu quando é um pensei, gato? seja você a tóxica. Daí eu fui embora. E daí Devolva eu o constrangimento, entendeu? Você foi embora na hora? Tipo, Ah, não vai rolar? não, eu fiquei naquele date, mas Terminou nunca aquele mais dia voltei. ali, mas pensou, já deu, né? É, não volto. mas eu não dei um ghost total, não fui tão tóxica. Você Eu mandei fez o uma parto. mensagem, Eu mandei uma mensagem dizendo que Não rola. foi muito legal, É. mas vamos seguir Enquanto nossos durou. caminhos. E Shirley, só antes da gente vai pensando na nossa história, só esse pra gente não deixar passar. A pessoa se separou, bota uma foto da ex grávida na porta da geladeira. 3 anos depois. E aí, o que é isso? Mesmo que ela estivesse solteira. Não rola, né? Não rola, né? Agora, olha que interessante. Eu não estou falando dele especificamente, até porque eu não sei do assunto de fato. O arrependimento é um espetáculo, né? É um culpa, espetáculo, né? a culpa. Mas Ainda mais ela da vem- culpa. Porque você imagina, você que tá ali pulando o muro direto. Engraçado que a foto que ele canonizou foi a grávida, né? Normalmente é quando acontecem os pulos, porque quando o homem ele engravida e espera que a fábrica termine de fazer o serviço, enquanto isso ele tá olhando para cá. Né? Quando ele não entra naquilo, quando o planejamento não tá de formar uma família. A mulher vai ficar em alguns momentos sem ter vontade sexual, sem estar contando com dificuldades e tal. Saber suportar isso é bem legal, é bem honesto. Mas é nesse momento em que, normalmente, até os 2 anos da criança, normalmente, é quando tem as traições, né? Aquilo ali ficou marcado para ele. A filha já está até andando falando, ele quer que a filha entenda que a mãe foi importante, mas é aquela parte que ele colocou ali, porque era ele que traiu e foi a mulher que foi embora. Olha que interessante, né? O respeito. Né? Em Agora, algum né? momento ela acordou. Atrasado um pouquinho. Não, respeito dela. Ah, tá. Ela olhou, entendeu e vazou. Por mais Ótimo. que não quisesse, né? Senão provavelmente não estava formando família. Sim. E você? Uma história assim... Bom, conheci também num aplicativo. E aí a gente começou a conversar e tal. E o papo, gente, muito bom o papo. O papo me pega. E aí, ok, marcamos de nos encontrar. Cheguei lá e tal. Papo vai, papo vem. Estávamos tomando chopps. E em algum momento ele virou pra mim e falou assim: eu vou dar um mijão. Aí, eu juro. Nada, se eu tivesse um relacionamento com esse garoto, sei lá, 3 meses, eu não me importaria se ele falasse, eu vou dar um mijão. A situação não é um mijão. É só que, tipo, eu te conheço agora, tem 2 horas que a gente tá aqui conversando, é a primeira vez que você tá me vendo. Vou dar um mijão é muito uma...
é demais quebrar a minha expectativa, né? Ok, que a minha expectativa ela tem que estar aqui, mas aí você quebrou muito a minha expectativa. E aí, pra piorar a situação, quando a gente foi embora, rolou aquele momento, né, de se pegar e tal. E, gente, o que me estressa... Homens, por favor, não façam isso. É o desespero na hora de beijar. Não sei se você já passou isso por algum momento na sua vida, mas é aquela coisa, tipo assim, eu preciso mostrar que isso aqui é muito bom e que eu sei fazer isso muito quente. bem. E, tipo assim, língua pra um lado, dente pro outro. Você fala, gente, calma. De novo a performance, Exatamente. Né? Aí eu entrei no momento de ensinar, porque aí eu fico muito frustrada se você não beija direito. Aí eu falei assim, não, calma. Olha só, vamos fazer assim. Aí, sabe aquela coisa do você tem que ensinar a pessoa a beijar? Tu falar, vamos devagar, olha só, tu vai pipipopó. Deu certo, foi legal. Ali naquele momento foi legal. Mas eu já tava super do tipo, meu Deus, Frustrada. eu quero ir embora. Já sabe? tinha, tipo... Não Se tem o mais beijo como. tá nesse caminho, imagina o resto, Exatamente. né? É um desespero, eu não entendo. E não é a primeira vez que o homem faz isso, mas é esse desespero de performar uma coisa que não necessariamente. Ele era muito novinho? Não, tinha idade, tá fazendo doutorado. Não era novinho. Mas acho que essa coisa do. Eu tenho uma teoria que homem, dependendo da mulher, ele se sente muito inferior. E aí, pra ele se mostrar superior, ele tem essa coisa da performance, ele tem essa coisa da agressão, do agressivo manipulador, né? Não é o agressivo de bater, mas é o agressivo manipulador. E aí eu acho que talvez possa ser isso também de alguns homens, não? Mas tem essa máxima, né? Se a pessoa tem um bom beijo, ele é bom de cama. Ele talvez Mas é porque ele te ganha ali, né? tentou ali performar, né? O Pra bom de poder cama. dizer que vou amarrar pra saber que na próxima eu vou encontrar com ela e acabou falhando, Não né? bateu. Mas ele era uma ótima pessoa, mas me quebrou no mijão. Você não deixou nem pra ver a próxima etapa como seria, Não, né? não. Não deu. O meu tempo é muito precioso, determinado dia de semana, então, muito. Não tem como. Janaína, pra gente encerrar, o que você diria para as mulheres solteiras que estão assistindo? Que tem uma esperança, né, Jana? Perseverem. Qual a sua mensagem de esperança para as mulheres que estão assistindo, que estão aí batendo cabeça nos aplicativos na vida? O que Vai eu pro tenho pra Insta. dizer? Vai pro Insta. Cara, não sei assim, se tem, né, uma... Só pra filtrar, não sei se pode falar também, mas a pessoa com quem você tá hoje, você já conhecia. Já. Já ajuda também, Já né? ajuda, Já ajuda bastante. bastante, total. Mas eu acho que, assim, talvez, e isso a gente passa muitas vezes, é esse medo de ficar sozinho, né? E eu acho que o medo de ficar sozinho vai lançando a gente num lugar de ansiedade, né? Eu preciso estar com alguém, daí você acaba escolhendo qualquer porcaria, né? Ou sendo escolhido. Tem aquele livro que é muito bom também, O Prateleira do Amor, né? Você me falou desse livro. De que maneira, embora a gente esteja quebrando muitos paradigmas, a mulher ainda ela continua esperando ser escolhida, né? E acho que a gente tem um medo da solidão, medo... Eu, quando me separei, meus pais ligaram chorando, falando, coitada, o que vai ser de você agora, minha filha, sozinha? Como se para Com ser 40 completa precisasse anos. de um pênis ou de uma De um pessoa para se homem, né? completar. Pra Sim, cuidar de de uma outra você. pessoa para se E completar. aí eu acho que isso tá sempre no nosso imaginário, né? Porque assim que somos criadas. Então, acho que é ter calma, gostar da gente, né? O autocuidado, ter boas relações de amigos para você conversar, para que a gente não entre naquele lugar, eu preciso de qualquer coisa para não ficar sozinha. Eu só queria fazer uma observação. Você conseguiu encontrar alguém que parece ser seu número, né? Aí, bom, eu vou dar essa atenção aqui. Ouviu a história do cara? Se você começa a perceber que ela pode não estar se encaixando naquilo que você precisa ou que você pretende, eliminar aquela possibilidade não é perder qualquer outra que venha pela frente. Claro. É você saber se proteger e se prevenir de decepções. Sim. Porque o interessante, quando você tem uma relação de fato, é bom você viver aquele luto ali, não é viver para sempre um luto de 3 anos, né? Mas é viver aquele luto ali com terapia, por que não? Muito. Mas aprender a passar pelas fases ficando com você, para você estar limpo, para você entrar numa outra relação e ser uma forma mais decente. Porque, às vezes, a próxima pessoa ela pode ser uma pessoa bem bacana. E que você vai descobrir depois. Mas não necessariamente porque você saiu de uma relação de traição, você vai começar a asfixiar a próxima para que você não seja traído de novo. Se você parar para pensar, o que fez com que a outra me traísse? É um caráter, uma questão de caráter dela? Ou eu, de repente, corroborei para isso? E tentar melhorar a si, independente da resposta do outro.
melhorar-se e caminhar melhor para a próxima, fica mais saudável do que você destruir a próxima pessoa para se vingar daquela que te abandonou, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer esse momento do luto e viver isso de boa. Sim. Nicole, para as mulheres manda. que estão Estão à procura. Qual é o nome Isso. daquele filme do A Mulher Solteira à Procura? Para as mulheres solteiras que estão à procura, Hum. que você pode falar com a sua experiência? Minha grande experiência de 28 anos. Cara, eu acho assim. Tenha em mente o que você quer. Eu acho que isso é muito importante. Porque é essencial separar o joio do trigo. Tipo, é isso a frase? Eu sempre sou a isso pessoa aí que mesmo. eu confundo as frases. Mas tudo bem. É isso. E saber os seus limites. Eu acho isso muito importante. Eu demorei um pouquinho pra saber os meus. O que dificultou bastante muitas coisas na minha vida. Mas saber o que você quer com relação ao relacionamento, eu acho que vem muito de exemplos também. Então, você tem bons exemplos e maus exemplos, isso é ótimo. Porque isso te dá um equilíbrio. E você não está sozinha, né? O relacionamento é apenas um status. Você tem outras pessoas, você tem amigos, você tem pai, tem mãe. Quem tem pai, tem mãe. Mas, enfim, eu acho que toda a situação do persevere. Se você tem um propósito, assim como eu, vamos lá, sendo uma vela, tô brincando. Mas lute, vá atrás. Não se diminua por causa disso, isso é muito importante. Você não é exigente por saber aquilo que você quer. Então, isso... E tudo bem ser exigente também. Tudo bem ser exigente, mas é porque eles usam o exigente como uma coisa muito ruim, né? Então, tipo, a nomenclatura ficou muito estigmatizada com relação a isso. Então, você não é exigente por saber aquilo que você quer, por impor limites, por ter propósitos. E dê oportunidade de conhecer pessoas. Não é também fechar a porta na primeira. No caso do Mijão, foi outra situação, eu já conversava com ele. Mas é isso, se dá a oportunidade de estar ali, estar disposta e conhecer e tudo mais. E a partir do momento que você conhecer, se entender que vale a pena, investir, procurar o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Você não precisa saber o que você quer, mas o que não quer tem que estar Isso já é o traçado, principal, né? Não, esse é o principal. Porque pronto, você já entra menos machucada, né? Eu acho que te protege Saber um pouquinho. traçar os seus limites, eu acho que é muito importante. Total. E fico pensando também que a gente pode mudar o centro gravitacional da nossa vida, né? A relação com um homem não precisa ser o mais importante, né? Exatamente. Acho que o amor tem dimensões muito maiores e profundas, né? Isso é uma das partes. Exato. Então, Ele só se adere, né? Tipo, ele tá ali no a meio. gente supervaloriza também uma coisa que eu tô falando como se eu não fizesse isso, né? Mas acho que tem muitas outras coisas, né, pra gente curtir na vida, que é maior do que isso. Isso tem que ser uma das nossas facetas. Ótimo. Gente, muito obrigada por vocês adorei. terem vindo. Obrigada por vocês mesmo, terem viu? A gente queria um double programa. Por que Double não? date. Isso é um encontro. Isso, date, Double. Double date. Bom, se você gostou, compartilhe esse episódio, se inscreva no canal para você receber notificação sempre que a gente lançar novos episódios. Deixe o seu like, porque o seu like é super importante para que a gente continue produzindo esse conteúdo. E segue a gente também lá no Instagram, @Versão Feminina Podcast, e também no TikTok, Versão Feminina. E até o próximo episódio.